Audiolivro 3. Prefácio ao professor. Introdução à economia. Princípios de micro e macroeconomia, segundo Mankiw. Continuidade. Macroeconomia. Minha abordagem geral ao ensino da macroeconomia é o exame da economia no longo prazo, quando os preços são flexíveis, antes da observação da economia no curto prazo, quando os preços são rígidos. Acredito que esta organização facilita o aprendizado da macroeconomia por várias razões. Primeira, a hipótese clássica da flexibilidade dos preços está mais próxima das lições básicas da oferta e da demanda, já dominadas pelos estudantes. Segunda, a dicotomia clássica permite dividir o longo prazo em períodos mais curtos e mais facilmente assimiláveis. Terceira, como o ciclo econômico representa um desvio transitório da trajetória de longo prazo do crescimento da economia, o estudo dos desvios transitórios é mais natural, após ter se obtido a compreensão do equilíbrio de longo prazo. Quarta, há mais controvérsias entre os economistas sobre a teoria macroeconômica de curto prazo do que sobre a do longo prazo. Por esses motivos, a maioria dos cursos de macroeconomia mais avançados seguem atualmente essa abordagem do longo prazo antes do curto prazo. Meu objetivo é oferecer aos estudantes que estão iniciando a mesma vantagem. Voltando aos pormenores da organização, começa o tratamento da macroeconomia com questões de medição. O capítulo 22, Quantificando a Renda Nacional, trata do significado do Produto Interno Bruto e outras estatísticas a fins das contas nacionais. O capítulo 23, Calculando o Custo de Vida, discute o cálculo e o significado dos índices de preços ao consumidor. Os 3 capítulos seguintes descrevem o comportamento da economia real no longo prazo, durante o qual preços e salários são flexíveis. O capítulo 24, Produção e Crescimento, examina os determinantes das amplas variações de padrões de vida, tanto ao longo do tempo quanto entre países. O capítulo 25, Poupança, Investimento e o Sistema Financeiro, trata dos tipos de instituição financeira encontrados na economia dos Estados Unidos e do seu papel na alocação de recursos. O capítulo 26, Taxa Natural de Desemprego, considera os determinantes de longo prazo da taxa de desemprego, incluindo a legislação do salário mínimo, o poder de mercado dos sindicatos e os salários de eficiência. Tendo descrito o comportamento de longo prazo da economia real, o livro se volta para o comportamento de longo prazo da moeda e dos preços. O capítulo 27, Sistema Monetário, apresenta o conceito econômico de moeda e o papel do Banco Central no controle da quantidade de moeda. O capítulo 28, Inflação, Causas e Custos, desenvolve a teoria clássica da inflação e discute os custos que esta impõe à sociedade. Os 2 capítulos seguintes apresentam a macroeconomia das economias abertas, mantendo as hipóteses de longo prazo da flexibilidade de preços e do pleno emprego. O capítulo 29, Macroeconomia da economia aberta, conceitos básicos, explica a relação entre poupança, investimento e balança comercial. Distingue as taxas de câmbio nominais das reais e apresenta a teoria da paridade do poder de compra. Capítulo 30,
teoria macroeconômica da economia aberta. Descreve um modelo clássico dos fluxos internacionais de bens e capitais. O modelo esclarece várias questões como a relação entre déficits orçamentários e déficits comerciais e os efeitos macroeconômicos das políticas comerciais. Como os professores diferem quanto ao peso que dão a esses tópicos, os capítulos foram escritos de forma a poderem ser usados de maneiras distintas. Alguns professores podem optar por abordar o capítulo 29, mas não o capítulo 30. Outros podem pular ambos os capítulos e outros podem deixar a análise da macroeconomia aberta para o fim do curso. Depois de desenvolver a teoria econômica do longo prazo, nos capítulos 24 a 30, o livro se volta para explicar as flutuações de curto prazo em torno da tendência de longo prazo. Essa organização simplifica o ensino da teoria das flutuações de curto prazo, porque, neste ponto do curso, os alunos já dominam muitos dos conceitos macroeconômicos básicos. O capítulo 31, demanda e oferta agregadas, se inicia com alguns fatos a respeito do ciclo econômico e, em seguida, apresenta o modelo de oferta e demanda agregadas. O capítulo 32, a influência das políticas monetárias e fiscal sobre a demanda agregada, explica como os formuladores de políticas podem usar os instrumentos à sua disposição para deslocar a curva de demanda agregada. O capítulo 33, o trade-off no curto prazo entre inflação e desemprego, mostra que os formuladores de políticas que controlam a demanda agregada enfrentam um trade-off entre inflação e desemprego. Examina por que esse trade-off existe no curto prazo, por que muda ao longo do tempo e por que não existe no longo prazo. O livro se encerra com o capítulo 34, 5 debates sobre política macroeconômica. São tratadas aí 5 questões controvertidas que o formulador de políticas econômicas tem que enfrentar: o grau adequado de intervenção em resposta ao ciclo econômico, a escolha entre regras e discrição na condução da política monetária, o desejo de atingir a inflação zero, a importância de equilibrar o orçamento público e a necessidade de reforma tributária para estimular a poupança. Para cada tema, o capítulo apresenta os dois lados do debate e estimula os alunos a fazer seu próprio julgamento. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. Também visita a nossa plataforma de cursos EAD em https://webtreinamento.eadbox.com, treinamentoWeb@hotmail.com. Obrigada pela participação. Te aguardo nos próximos vídeos.